Olá, tudo bem? Eu sou Elis Rebouças e trabalho com bolos fake para casamento. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre flores para noiva, né? Ou seja, para bolos de noiva. Então, vocês perguntam muito assim, Elis, qual o tipo de flores que eu coloco nos bolos para a noiva? E é uma pergunta que é bem pessoal de cada noiva. Vamos lá. Quando a gente fala em flores, a gente tem que ver o gosto de cada pessoa. Eu vou mostrar uma coisa aqui que vocês não vão acreditar. E é bem interessante, né? Porque tem noivas para todos os gostos. E fica um bolo lindo desde quando vocês saibam fazer. Daqui a pouco eu mostro. E o que acontece? Tem noivas que são bem tradicionais e elas só querem rosas no bolo. E cabe a você, a profissional, dizer a ela que na mistura dela pode ter a maior parte em rosas, mas na mistura da composição do bolo, ela pode ter uma astromélia, ela pode ter um lírio, tudo na cor escolhida da noiva, claro, né? Tudo na composição da cor que ela escolheu. Aí você vai me dizer, Elis, não vai ficar um bolo carregado? Não, pelo contrário, vai dar leveza quando você mistura, coloca tulipa, coloca lírios e tal. Ponto, essa noiva não quer, ela quer só as rosas mesmo e pronto, e acabou. Aí você parte para falar para ela sobre folhagem. Esse bolo tá ali forradinho, não tá dando para ver direito, mas dá para entender o que eu tô falando. Ela pode querer sim um bolo todo branco, aí você pergunta, e folhas, pode colocar? E ela vai dizer, não, eu quero um bolo completamente branco, ponto. Você só vai usar rosas, que é o que ela quis, realmente você não conseguiu convencer de repente, e você vai colocar nesse bolo só as rosas brancas, com tudo branco, né? Rosas menores, rosas maiores, porque a gente precisa do espaço para preencher esse bolo. Mas aí você conseguiu convencer a sua noiva de que ela precisa colocar outras coisas, outro tipo de flores no bolo dela. Aí a gente já pode colocar uma cala, já pode colocar uma peônia menor, né? A gente já tem o amor perfeito, que é uma florzinha delicada que vai com um preenchimento, e a gente já consegue fazer um arranjo com vários tipos de flores. Tem flores aqui que a gente não pode misturar, tipo o hibisco. O hibisco é uma flor tropical, né? Que é para um bolo tropical. E aí, de repente, vamos supor, é dele que eu vou falar e aí vocês vão entender. Olha que lindo esse hibisco. E de repente, se aqui fosse vermelho, né, eu colocasse o hibisco, não ficaria legal. Se é uma noiva tradicional, a gente já teve um pouco de dificuldade de misturar talvez as flores, a composição das flores dessa noiva. De repente você coloca um hibisco, aí é que ela não vai gostar. Então, as flores mais delicadas, tipo astromélia, um lírio menor, não um lírio tão grande, que possa compor o arranjo, beleza, vocês conseguem sim fazer uma composição bem bacana para as flores. E então, aí você se debate com a noiva que me diz assim, Elis, o meu bolo vai ser só com folhas e hibisco. Isso mesmo. Estou aqui produzindo um bolo, olha quantas cores, azul escuro, tô com vermelho, o laranja, o amarelo, e vou fazer esse hibisco. Eu aqui não vou ensinar a fazer o hibisco, eu só vou explicar a importância da gente fazer e saber produzir uma flor que fique muito parecido com o natural. No bolo dela só vai ter folhagem e hibisco, 5 cores de hibisco.
E nessa composição, o que a gente precisa ter? Um pouco de realismo para esse hibisco. Ou seja, só vai ter essa flor. O que a gente não pode fazer é pegar o hibisco, fazer um hibisco de qualquer jeito e colocar lá, porque você vai queimar o seu trabalho. De repente você fez uma estrutura de bolo muito linda, deixou o bolo bem forrado, deixou o acabamento impecável. E aí na flor? E aí no hibisco? Se queimou completamente, porque ele não está um hibisco de uma forma voltado para o natural. Não é que a gente tenha que fazer idêntico ao natural. Eu acredito que isso é impossível, porque a mão divina de Deus é única, né? O pintor é único, mas a gente consegue imitar, né? Um pouquinho e deixar um pouco mais natural, um pouco mais leve. Então vamos lá. Eu tenho aqui a cor que ela me pediu. Laranja, desculpa, é porque eu olhei pro laranja e peguei o amarelo. Amarelo, o laranja, olha que cores fortes. O vermelho, o rosa e o azul. Vou pegar aqui, para que você possa ver. E o azul, olha só. Vai ser um bolo para casamento bem tropical. E eu amei o design que a gente fez, que a gente sentou e que a gente fez. Vai ficar lindo. Agora observe bem. Eu tô aqui com essa pétala amarela. Se eu pego ela, agora é a hora do óculos. Se eu pego ela e monto ela, vou fazer uma pré-montagem aqui, não vou grudar só para que vocês possam ver. E monto ela, com o amarelo, desse jeito aqui, que eu vou mostrar. Só mesmo para que vocês possam perceber. Ó, não estou montando, só para que vocês percebam. Monto ela assim, ele é uma flor normal, um amarelo normal. Só que na natureza, normalmente, a amarela, ela tem uns detalhezinhos aqui embaixo, que é mais escuro, ou de laranja, ou de verde, ou até rosa. Tem umas que ela é amarelinha e ela tem um rosadinho embaixo. Então, se você faz desse jeito, você tem um hibisco bonito, mas não tem um hibisco que chegue um pouco mais para o natural. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o amarelo e vou pegar o laranja, né, que é o que a gente vai dar um nuance aqui embaixo. Que material é esse que eu tô usando? Geralmente, gente, eu uso o pozinho da Saramanil, mas vocês podem utilizar o corante ou a tinta que for melhor para vocês. Ah, Elisa, esse daí não é pó? Beleza, é pó, mas eu diluo no álcool. Eu acho melhor para se trabalhar. Isso não quer dizer que vocês não possam trabalhar com ele puro, mas eu prefiro diluir no álcool. E aqui, ó, eu tenho um papel, eu vou tirar o excesso. Eu peguei o laranja, vou vir aqui embaixo, ó, e vou dar um nuancezinho dos dois lados e vou mostrar para vocês a importância de se conhecer um pouco uma flor, né? Quando o cliente pede para vocês um trabalho desse, que diz assim, poxa, eu quero um bolo só com as rosas. Bem, você vai tentar fazer o mais parecido possível, o mais suave possível, porque a rosa ela é bem delicada. E se ela de repente pede a rosa amarela, a amarela ela tem alguns nuances também. Então é bom verificar, como eu já falei, o criador é único. A gente não consegue fazer idêntico, mas a gente consegue dar uma leve copiada, e nessa copiada a gente tem que tentar deixar o mais bonito possível na natureza, como se fosse a natureza. Aqui eu tenho uma fita floral e eu vou montar ela agora. E vocês viram, né? Ela só com o amarelo, mas agora eu vou montar ela com
com o laranja e vocês vão ver a diferença que vai ficar. Já consegue ver uma flor com cara de flor. Ó, só tô montando. Isso aqui eu não tô dando aula de ensinar essa flor. Eu só tô explicando para vocês a importância de saber fazer flores para bolo de casamento. Então, quem entrar nesse ramo, faz isso. Se especializa também nas flores. As flores é muito importante para o trabalho da gente. Então, se de repente você que trabalha com bolo para casamento e não tem no seu catálogo, né, no mínimo 5 tipos de flores, vocês têm que ter o mínimo possível, que é os 5 tipos de flores. Claro que vocês vão ter que conhecer um pouco mais, estudar, ver todo tipo de flores que vocês podem colocar. Porque já pensou se eu me dedicasse ao bolo de casamento e só soubesse fazer as flores que as noivas mais procuram, não iria dar tão certo quanto se a gente sabe fazer todas ou uma boa parte das flores. Bem, olha só a diferença, né? Ela aqui, ó, olha o amarelo. A gente ainda vai fazer todo o acabamento, isso aí eu só estou explicando. O vermelho, ele realmente é todo vermelho, mas a parte de dentro, vocês percebem que é bem mais escuro. Então, o que eu quero falar para vocês, que não adianta simplesmente pegar uma flor, né, o laranja, aqui, pegar uma flor e montar ela e simplesmente por montar. Vocês precisam fazer com que essa flor tenha nuances de cores e que ela pareça ou alguém olhe para ela e diga assim: poxa, colocaram flores de verdade lá no bolo. E quando chegue perto, não é flor de verdade. Outra coisa que vocês me perguntam bastante é sobre isso aqui. Por que as minhas pétalas, elas fazem isso? É muito prático. A questão é a finura que vocês fazem das pétalas. Se vocês fizerem isso, vocês vão perceber que ela vai ficar maleável. Não precisa de nada assim mirabolante ou uma massa exclusiva para ficar maleável. E o bolear. Então, são duas coisas que tem que andar juntinho. A maneira de bolear e a finura de cada pétala. Se você faz uma pétala mais grossa, claro, ela não vai ter esse movimento. Ou ela vai virar e ela vai ficar lá do jeito que você virou. Aqui não, aqui você consegue, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar essa daqui. Você consegue fazer isso e ela volta. Porque ela foi feita fininha e ela foi bem boleada. Foi bem... eu consegui bolear ela bem bacana. Então, vamos lá. Flores de casamento... Deu vontade de pintar essa. Flores de casamento, elas não são... nem sempre são a que você acha que é corretamente, entendeu? Flores de casamento são flores que dá sim para você trabalhar com outro tipo de bolo de casamento, né? Aliás, melhor dizendo, dá para você trabalhar com vários tipos de flores. Então, quando você recebe uma encomenda dessa assim, que diz, eu quero um bolo só com hibisco, nossa, você fica surpresa. Eu amo hibisco, eu acho hibisco uma flor que veio da nossa infância, né? Aquela flor que toda menina já colocou no cabelo, ou algum menino já pegou e já deu alguma flor dessa para alguma menina colocar no cabelo. Então, são flores que fazem parte da nossa história, da nossa infância. A gente sempre conviveu com ela e tem gente que chama ela de outro nome, né? Mas o nome dela é hibisco. Então, vamos lá. Não é uma regra, então, trabalhar com aquela determinada ou essa determinada flor. É, na verdade, uma escolha de cada
cada noiva. Essa daqui, ó, por ser laranja, eu vou colocar nuance embaixo de vermelho. Eu sei que vocês ficam curiosos para ver o bolo pronto, né? Mas nem sempre eu posso mostrar, porque são bolos que ainda vão sair e eu tenho que ter aquele velho cuidado de só postar depois que esse bolo sai. Então aqui eu faço as nuances todas embaixo e deixo mais escuro. Tem umas que a gente vai trabalhar com verde, aqui para deixar um pouco mais escura, contanto que vocês saibam fazer isso. Então, a pintura das flores tem que ser com alguma coisa que fique leve. Então, se vocês vão trabalhar com alguma tinta, né, de repente a tinta óleo, ela é muito boa para se trabalhar, mas ela tem um diluente certo para poder trabalhar com ela. Eu não me adaptei porque tem um cheiro mais forte, mas dá para se trabalhar sim com ela, né? Se você vai fazer flores para bolo fake, não tem problema. Mas se você vai fazer flores para bolo comestível, que no caso você vai fazer a flor em porcelana fria, mas vai ser colocada em bolo comestível, o ideal é não trabalhar com a tinta óleo. Eu não gosto, eu prefiro mesmo trabalhar com um pozinho ou até mesmo com algum tipo de corante comestível que dá para se trabalhar também. Alguns servem e tem a técnica certa também. Então, assim, o cuidado com essas flores, com a cara das flores, tem que ser muito profissional. Então, não adianta se especializar em saber forrar bem um bolo ou até mesmo saber todo o beabá, né, de como fazer todo esse processo do bolo. Sei fazer bico, eu sei fazer renda, eu sei fazer. E aí a noiva chega e diz, eu quero um bolo com hibisco. E aí? Você vai ter que fazer, ou vai ter que comprar, né? Porque se você não sabe fazer, você tem que comprar para poder dar a garantia da sua noiva que ela vai ter um bolo lindo. E o que eu muitas vezes vejo são pessoas trabalhando com essas flores, com flores bem bonitas, né? E aí coloca no bolo e o bolo não é tão bonito. Ou vice-versa, faz um bolo perfeito, lindo, maravilhoso, que você olha e diz, uau, que bolo lindo. E na hora que você vai ver, as flores não valorizam. Então, vocês precisam aprender a valorizar os detalhes do bolo de vocês. Não pode ser simplesmente chegou lá e jogou um entulho de massa. Eu sempre brinco nisso, né? Porque tem flores que parecem que pegaram uma massa e furou assim e fez uma flor. Não, a gente tem que ter toda a delicadeza para que o seu bolo possa ter e agregar valores. Quando a gente fala em agregar valores, é justamente isso. Porque quando a noiva olha para o seu bolo, que tem uma flor tão perfeita, tão delicada, ela olha e diz, poxa, eu estou no lugar certo. Ela vai conseguir fazer para mim um bolo maravilhoso. Mas se ela chega e olha e vê um bolo, uma flor que não tem o mínimo de delicadeza, ela já fica com medo. Olha a diferença, tá vendo? Você imagine só se eu pego uma pétala assim, desse jeito que tá aqui, e já monto e acabou. Não, ela tem que ter os nuancezinhos. E aqui, depois de pronto, a gente ainda vai dar um nuancezinho de verde. Eu não faço logo, porque eu gosto depois, no final. Aqui dentro, ó, eu pego um pouquinho de verde e dou um nuance cá embaixo. Justamente, não dá muito para ver talvez no vídeo, mas aqui já tá me agradando. Deixa eu ver se dá. Aqui dentro, ó, eu tô colocando um pouco de verde para dar uma nuancezinha do verde.
Deixa eu ver se eu pego um verde mais escuro, porque aí vocês vão conseguir ver com mais facilidade. Deixa eu ver, verde, verde. Um pouco mais de verde. Então, sempre que vocês forem trabalhar com uma flor, a não ser quando é uma rosa toda branca, vocês tentam dar nuance de outra cor. Agora sim vocês vão conseguir ver. Tá vendo lá dentro o verdinho? E isso faz com que dê naturalidade à peça de vocês. Que ela sempre tem algo mais escuro na parte inferior dela. Em relação a pinturas de outras flores, né? Tipo a cala. Essa cala eu fiz ela toda rosa, ela tem esse talo dela, né, um pouco mais grosso. E ela sim, ela pode ter nuance, tanto de rosa quanto de verde. Eu vou pegar aqui o verde, ó. Vou limpar o pincel. Interessante, né? Você pega um pouco do verde, limpa todo o pincel, limpa mesmo. E termina de limpar aqui, ó. Dá uma diferença muito grande quando vocês fazem isso. Na verdade, eu fiz uma limpeza do pincel. Eu peguei o verde que estava aqui, tirei o excesso e vim terminar de limpar aqui. Acho que dá pra ver. Não sei se dá pra ver. Acho que dá. Dá sim. Dou uma limpadinha nele aqui, ó. Então, eu faço com que tenha nuances dele, bem de leve, aqui. Se fosse com rosa, faria a mesma coisa, né? A pintura, essa daqui, foi uma peônia, uma peônia, que ela estava desse jeito. E com a ajuda, né, do pincel que eu limpei, ela já tem um nuancezinho. Então, é muito importante a questão do nuance. E como guardar essas flores? Fiz um vídeo aí falando só sobre como guardar, maneira certa de guardar, tudo direitinho. Então, prestem atenção nos detalhes de cada flor. O que vocês têm que olhar é, se o cliente pede uma orquídea e ela pede uma orquídea azul, é uma das coisas que eu mais falo, né? As pessoas têm mania de pedir assim, eu quero uma orquídea azul. Essa noivinha, ela me pediu hibisco azul. Eu até falei pra ela, porque a gente não bota outro, porque aí é o azul, normalmente o hibisco, eu não conheço o hibisco azul na natureza. Mas é um desejo dela, então a gente não deixa de fazer. Mas quando a noiva tá aberta para te dizer assim, então tá, faça a cor que existe na natureza, né? Então a gente vai fazer exatamente assim. A orquídea, existe uma orquídea chamada Vanda, orquídea Vanda, que essa orquídea, ela é azul. E eu sempre que trabalho com bolo de noiva que tem muito azul, eu procuro trabalhar muito com a orquídea Vanda, porque ela tem azul. A hortênsia também, ela é uma flor azul, ela tem azul. Tem outras florzinhas, eu vi um dia eu passei no jardim que eu fiquei encantada, tinha umas florzinhas miudinhas e eu disse, nossa, azul. E fui lá olhar, né, e ela é muito linda, pequenininha, azul, então são flores que a gente pode colocar no bolo quando a noiva pede flores azuis. No mais, toda a delicadeza das flores é por conta de vocês. Tem que ter delicadeza. Não pode fazer um bolo que as suas flores gritem, né? Ou chame mais atenção do que o bolo. Eu falo como é que eu posso falar? Não é feiura que eu quero falar, no acabamento, né? De repente você faz um bolo
que tá lindo, 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 mas o acabamento das flores deixou a desejar. E aí as pessoas, infelizmente, tendem a olhar justamente o que não está correto. Que é justamente aquilo ali que vai chamar a atenção. A noiva vai ficar triste porque ela desejou ter um bolo, né, de repente com lindos hibiscos, e quando ela foi ver, o hibisco não estava de acordo, o miolinho dele não era exatamente, não precisa ser idêntico, mas tem que ser bem parecido. E aí a gente procura, estuda para tentar ver alguma coisa que pareça bastante com todo o trabalho que a gente está fazendo. Então não queime seu trabalho por conta de um trabalho feito às pressas, mal feito, né? Não dá. Esses hibiscos, por incrível que pareça, eu já tinha pronta todas as pétalas. Ah, Elis, você adivinhou que as noivas ia ter? Não, não adivinhei, mas eu tenho sempre muito bolo tropical, né? Muito bolo que o pessoal faz festa tropical, e eu sei que vai muito hibisco. E por saber que vai muito hibisco, eu já deixo as pétalas prontas. Pétalas, o miolo, tudo direitinho eu deixo lá. Toda em branco. Deixa eu pegar aqui para que vocês possam ver o que eu estou falando aqui. Eu deixo geralmente assim, desse jeito. Então, para mim fica mais fácil quando a noiva ou um cliente vem pedir, já ir pintando. Ou até mesmo as encomendas, né? Porque vocês podem fazer essas flores para encomenda. Então, deixa pronto, deixa lá direitinho, não tem um bicho de sete cabeças, guardou em embalagem. Geralmente a gente guarda nessas embalagens transparentes para que não mude a cor. Guardou, deixou lá bonitinho. Quando o cliente vem te pedir, você já tem, é bem mais prático, bem mais rápido. E eu estou muito feliz em poder fazer um bolo com hibisco, porque pense em uma flor que eu amo. Como eu já falei, faz parte da nossa infância. Então, como essa felicidade transbordou em fazer esses hibiscos, eu acho que vai ficar um bolo lindo, que a gente fez todo o projeto, as cores, tudo direitinho, e vai ser um bolo diferente, né? A gente tem que entender o diferente. Eu tenho colegas boleiras que elas se recusam a fazer alguns bolos assim diferentes, com medo de não dar certo. E eu sempre encaro e chamo a noiva, vamos conversar, vamos colocar os pontinhos aqui, tudo direitinho, qual é o tipo de flor que você quer? Ah, você quer hibisco, quais são as cores? Ah, eu quero azul. Olha, azul geralmente a gente tenta não fazer na cor que não tem na natureza, mas ela não, Elisa, porque tem lá na decoração, eu mandei fazer umas flores de hibisco azul e eu quero que esteja no bolo. Ótimo, é uma realização dela, a gente vai e faz. Mas se ela abrisse mão do azul, a gente colocaria uma rosa, um tom de rosa mais claro, né? Porque ela já vai ter um tom de rosa mais escuro, ela já vai ter 2 vermelhos, então a gente tem como conversar com essa noiva. Converse com suas noivas sobre as flores. Mostre que você sabe fazer flores. Diga a elas o quanto você se interessa por flores. Mostre cada flor, não deixe de ter um acervozinho separado para quando elas chegarem, ver o que vocês sabem fazer. Então, sem flores não há bolo para casamento perfeito. É muito raro uma noiva te pedir um bolo sem flores, né? É muito raro alguma noiva chegar e dizer assim, não quero flor nenhuma no bolo. Já tive uma, mas ela fez um bolo com um laço imenso, de cima e embaixo, eram 3 andares, e foi só, colocou o noivinho em cima e acabou. Mas é muito raro alguém não gostar de flores, seja ela qual for. Então vai ter noiva que vai chegar para você e dizer, eu amo astromélia e eu quero meu bolo só com astromélia. Se vire, meu amigo,
porque você vai ter que fazer essas astromélias. Eu amo lírios. Já fiz um bolo também, só com cascata de lírio. A noiva é apaixonada por lírio e disse, eu só quero lírios no meu bolo. Beleza, a gente tem que fazer. Eram lírios, só lírios verde. Aquele lírio mais claro, né? Que ele é branquinho e só com as nuancezinhas de verde. Lindo, fica perfeito. Mas você já imaginou se a noiva chega para mim e diz assim, eu quero esse bolo com lírios e tal, e eu olho para ela e digo, não sei nem por onde começa. Já pensou? Você acha mesmo que essa noiva vai continuar, ou ela vai até conversar com você e tal, mas ela vai chegar um momento e vai dizer, bem, não dá não, viu? Trabalhar com uma pessoa que não tem noção do que está me propondo. Então, é bastante perigoso vocês não conversarem falando daquilo que vocês entendem. Então, tem que entender do assunto, sim, para poder dar confiança para as suas noivas, tá bom? Gente, olha só, se vocês estiverem no meu canal, se inscrevem aí, dá um like, deixa uma pergunta. Eu acho tão interessante quando vocês deixam uma pergunta, porque aí eu posso ajudar em outro vídeo, de repente. Eu vou mostrar, vou dar uma aula aqui também, né? Vou ensinar a fazer uma peça, mas o mais importante do que dar uma aula é vocês saberem o que fazer. Então, não adianta vocês aprenderem e não ir para o caminho certo. Vocês têm que aprender a ir para o caminho certo e aprender a fazer. Então, aprender a fazer é quando vocês começam a se interessar pelo assunto. E hoje o que eu quero mostrar para vocês que é muito bom trabalhar com esses bonitos aqui, ó. Muito bom. Ele é muito lucrativo, não é à toa que eu tô deixando de trabalhar com meus bolos imensos de verdade e só ficando, né, com eles. Eu fiz essa parceria com os dois, né, entre um e outro há muito tempo, e agora eu vi que eles sozinhos conseguem me sustentar e me dando um pouco mais de descanso, que era o que eu estava precisando. Olha só que maravilha! Eu fazer flores sentadinha, né, e é uma terapia. E antes eu tinha que fazer tudo isso naquela correria do mundo do bolo de verdade. Então, vem comigo, eu tenho certeza que vocês vão começar a amar também esse trabalho que é delicioso. Tchau!